claro que agora eu vou trazer os detalhes, os bastidores sobre a estratégia do presidente Jair Bolsonaro para o horário eleitoral gratuito, para esse segundo turno. Eu tenho muito material e trago aqui para vocês agora em detalhes. Consegui conversar com um auxiliar muito próximo do presidente Jair Bolsonaro e ele deu boas indicações do que é que vem por aí. Primeiro, né, o tom do programa eleitoral do presidente Jair Bolsonaro é de vitória, né, muito em cima das eleições que conseguimos, né, disse a fonte, na Câmara e no Senado e também nos governos estaduais. A campanha vai mostrar que contra tudo e contra todos, eles vão dizer, né, contra tudo e contra todos, os inimigos foram vencidos e Bolsonaro tem uma base forte agora, ideológica dele, mostrar o PL com quase 100 deputados, o sucesso dos partidos que compõem a coligação de Bolsonaro e dizer que isso dá para o presidente tranquilidade, governabilidade para 2023, o que eles alegam não teve até então. Bolsonaro também vai explorar a tese de que o cenário como um todo está mais tranquilo. A pandemia arrefecendo, a guerra na Ucrânia equacionada e que isso mostra para o Brasil um futuro ainda melhor, já que esses percalços, a campanha dirá, foram removidos. Mas o presidente vai trabalhar com a ideia de que Lula é a aposta no passado e que ele e essa base do Congresso que emergiu da urna fresquíssima é que sim representa a aposta, né, no futuro. Agora, trago aqui para vocês, né, o QG de Bolsonaro aposta na exploração do que eles consideram erros das pesquisas, né, no primeiro turno. Qual é o tom, né? Vai dizer que nós, no primeiro turno, abre aspas, vencemos a mentira. Fecha aspas. Qual é a mentira? A mentira dos institutos, que colocaram Bolsonaro com menos votos do que ele teve no final da urna. Os institutos têm explicado exatamente o que aconteceu, mas a campanha vai apostar nesse flanco. Agora, diz esse aliado de Bolsonaro, né? Nós vamos dizer, primeiro vencemos a mentira e agora vamos vencer as eleições. A grande coisa do presidente é jogar para frente, martelar, né? Propostas que você viu primeiro na CNN, 13º para as mulheres de Auxílio Brasil, o auxílio em R$600, a ideia de que o governo vai ter um cenário mais calmo para poder se estruturar, é nisso que Bolsonaro aposta. E claro, quando necessário, muita paulada em cima de Luiz Inácio Lula da Silva, com foco na corrupção. Eu trago mais detalhes para vocês em instantes, porque tenho mais informação, mas agora eu venho com os meus meninos, o Yuri e o Leandro. Gente, eu vou começar com o nosso muso do catete, porque é o seguinte, Leandrinho, o time do Bolsonaro também está fazendo uma espécie de war, né? Para onde Bolsonaro pode ir no Sudeste em especial, né? Para garantir que consegue virar esse jogo contra Lula. Dani, eu conversei com gente do PL hoje, né, a partir do presidente, para tentar ver com eles o seguinte, né, a campanha da TV na reta final do primeiro turno, ela foi muito focada em ataque ao Lula, né, muito ataque, colar a ideia, chamar o antipetismo, e isso na avaliação desses políticos, a maioria deles com quem falei hoje, todos reeleitos, né, na verdade, isso colou e isso foi importante para que o presidente encurtasse a distância para o ex-presidente Lula e jogasse a eleição para o segundo turno. Isso deu certo, mas para esse começo, eles acham que duas coisas, né, sobre a propaganda da TV. Primeiro, o presidente tem que se concentrar e direcionar a fala dele para a região Nordeste, né? O presidente tem uma rejeição histórica no Nordeste, teve um resultado muito ruim na região agora e a avaliação que eles fazem, os políticos do PL, é de que a presença do Bolsonaro lá, ela não deve mudar tanto essa imagem que o eleitor nordestino, o eleitor de algumas partes do Nordeste, não dá para a gente também tratar o Nordeste como uma coisa única, né? Enfim, são muitas diferenças regionais ali, mas essa região do país deve ser tratada pela campanha do presidente na avaliação desses deputados com quem falei, senadores também, deve ser tratada na televisão. E aí fazer um discurso voltado a falar sobre o Auxílio Brasil e buscar esse eleitor mais pobre da região. Deixar para fazer a política presencial para a região Sudeste, olhar o presidente Jair Bolsonaro, sobretudo, para os estados
São Paulo, Minas e Rio, óbvio, os 3 maiores colégios eleitorais do país, mas aí em cada um deles com estratégias diferentes. Em São Paulo, apostar muito no antipetismo e Rio de Janeiro e Minas aproveitar a máquina, né, que está nas mãos aí dos governadores que estão em mandato e foram reeleitos. Então tem aquela coisa também da expectativa de poder que a gente falava mais cedo, Dani. Yuri, quero te ouvir um pouco sobre esse Bolsonaro que se apresenta como futuro e que destaca a base ideológica que ele avalia ter construído no Congresso Nacional. Vai trazer essa ideia de que elegeu muitos aliados, né? E dizer, a partir de agora a gente tem um time para fazer a agenda que a gente quer andar. Pois é, e mostra o quanto a sua agenda ganhou adesão no Congresso Nacional. E algumas dessas estratégias que foram decisões acertadas tomadas por Bolsonaro lá na montagem do seu plano de campanha, inclusive pela decisão de qual partido se filiar e de apostar em candidaturas para o Senado, que se mostraram muito bem sucedidas, mesmo em redutos do PT, como por exemplo os estados do Nordeste. Bolsonaro conseguiu eleger senadores que vão ser bastante fundamentais e ajudam na construção dessa imagem de que agora ele teria uma maior governabilidade no Congresso Nacional. Para citar o exemplo talvez mais notório do Nordeste, foi a eleição do ex-ministro Rogério Marinho como senador no Rio Grande do Norte. Ele que em 2018 não havia nem conseguido se eleger deputado federal, ainda no PSDB, dentro daquela linha que começou em 2018 e encontrou o seu ápice agora em 2022, desse derretimento do PSDB como antípoda do PT, e Rogério Marinho é o símbolo, talvez um dos maiores símbolos dessa virada. E com isso faz todo sentido para a campanha de Bolsonaro, além de mostrar a sua força política, a sua força para o segundo turno, para a sua própria campanha, mostra que ele, uma vez reeleito, terá mais forças de colocar, como você disse, a agenda que muitas vezes ele não conseguiu neste primeiro mandato, principalmente aquelas pautas como homeschooling, outras pautas relacionadas à educação, com um viés mais conservador ou questão de costumes, que alguns preferem chamar, mas que esse Congresso está mais afeito a aderir a essas propostas que Bolsonaro tanto quis colocar, e algumas precisou de decretos presidenciais, como questões das armas relacionadas a armamento, e outras nem sequer conseguiu pautar no Congresso Nacional, como essas relacionadas à educação. Obrigada, menino.